Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será Temer e Obedecer a Deus. Texto base para o nosso estudo, Apocalipse capítulo 14. Leremos aqui o verso 7 e também o verso 12. Temam a Deus, dizia em alta voz, deem-lhe glória, pois chegou o tempo em que ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Agora o verso 12. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Duas coisas nós precisamos entender aqui. Temer a Deus, como vimos ontem no nosso estudo, significa ter uma reverência em relação a Deus. E, ao mesmo tempo, o entendimento de que a vontade de Deus, ou que a visão de Deus, é uma visão mais alargada do que a nossa. De que Deus é capaz de ver coisas que nós não somos capazes de ver dentro das encruzilhadas da nossa vida. Ele sabe para onde cada caminho que nós podemos tomar, para onde eles nos levarão. Por isso, em sua palavra, de forma preventiva, ele já revelou mensagens que servem como placas de aviso no caminho. Olha, não siga nessa direção, não vá nessa, siga nessa direção, faça isso, siga daquele jeito. Isso exatamente porque ele sabe que para que a humanidade possa alcançar a vitória sobre a rebelião, ela precisa de um norte. A nossa visão se estreitou ainda muito mais com a chegada do pecado aqui no nosso planeta. E isso é temer a Deus. É esse entendimento. Mas toda vez que você teme a Deus, você vai se colocar também numa perspectiva de obediência aos seus mandamentos. Existem algumas partes na Bíblia que são chamadas de mandamentos, não apenas os 10. Os 10, é claro, que são uma parte importante da Bíblia. Quando pensamos nos 10 mandamentos e pensamos que essa é a única parte da Bíblia que o Senhor Deus não terceirizou. Ele não mandou que o Moisés ouvisse e depois escrevesse. Ele mesmo escreveu com o seu próprio dedo. Então, é a única parte da Bíblia que não tem nenhum tipo de intervenção humana dentro do assunto. Foi Deus revelando automaticamente aquilo que é a transcrição do seu caráter, que é a sua lei. Ok, mas mandamentos de Deus, você encontra muitos outros mandamentos dentro do contexto da palavra de Deus, como, por exemplo, no Novo Testamento, nós somos exortados a perdoar como nós somos perdoados. Somos exortados a oferecer a outra face quando recebemos uma bofetada em um dos lados. Somos exortados por Deus e mandamento da parte do Senhor no sentido de amarmos aqueles que nos perseguem, de perdoarmos como somos perdoados e assim por diante. A lista seria grande. Mandamento do Senhor. Toda vez que o Senhor Deus ele percebe que nós estamos abertos ao entendimento daquilo que é a sua vontade, ele se manifesta de uma forma ou de outra, às vezes é através da sua palavra, de forma bem clara e direta, quando vamos lá e lemos e aquele texto salta aos nossos olhos, entendendo que Deus está falando conosco através daquele texto, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Mais do que isso. Aliás, até para poder exemplificar isso, o Salmo 119, verso 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós percebemos nitidamente que a Bíblia ela serve como guia, como norte, e os mandamentos do Senhor servem como base para podermos trabalhar o nosso relacionamento com Deus. Ah, pastor, meu relacionamento com Deus é baseado na graça, mediante a fé. Está tudo certo. Se o teu relacionamento com Deus é baseado na graça mediante a fé, a Bíblia vai deixar claro que uma vez que você foi salvo pela graça mediante a fé, o Espírito de Deus passa a viver dentro de você e vai escrever os mandamentos do Senhor no seu coração. Então, a obediência a Deus passa a ser uma consequência natural da salvação pela graça mediante a fé. Até para obedecermos a Deus, dependemos também da graça mediante a fé. Tudo é pela graça mediante a fé, absolutamente tudo. A salvação, a obediência, a mudança de vida. O que entendemos na perspectiva bíblica é que o Senhor Deus tem um propósito para cada um de nós. E esse propósito, para poder ser alcançado, ele precisa ser analisado, entendido, mas também obedecidas às orientações dadas por Deus. Pastor, mas obedecer é uma palavra muito forte.
Tem outra que é mais forte que essa. Lago que arde com fogo e enxofre, destruição, morte eterna. Essas palavras são muito mais fortes do que obediência. Por que nós somos chamados à obediência? Porque a nossa visão é limitada, é curta, então entendemos, pelo temor do Senhor, Deus tem uma visão mais alargada que a minha. Ok, mas aí ele me coloca, ele me mostra que eu estou diante de uma bifurcação. De um lado eu tenho salvação e vida eterna, do outro lado eu tenho destruição e morte eterna. Aí Deus olha e diz, escolha a vida para que vivas. Aí eu vou dizer, não quero te obedecer. Então vai pelo outro caminho, destruição e morte eterna. Se queremos alcançar salvação e vida eterna, o caminho é esse. Às vezes as pessoas não se dão por conta da situação na qual nos encontramos. Imagine, por exemplo, que um prédio está pegando fogo, então um bombeiro entra dentro daquele prédio encarando as chamas para poder salvar alguém. E quando ele chega, ele vai dizer gentilmente, olá, por favor, você poderia me seguir para que eu possa salvá-la? Poderia vir junto comigo para que eu possa tirá-la do meio dessas chamas? Porque se você continuar aqui, as chamas vão matá-lo. É assim que um bombeiro entra para poder salvar alguém? Às vezes a pessoa está em pânico, o bombeiro ele vai chegar, vai pegar a pessoa, colocar nos ombros e vai dar um jeito de poder sair de lá com a pessoa. Quando alguém está se afogando e o salva-vidas vai atrás da pessoa. Às vezes a pessoa está num pânico tão grande que para que os dois não sejam empurrados para o fundo, às vezes o salva-vida tem que dar uma pancada na pessoa para que ela pare de lutar e então ele possa salvar a pessoa. Nós estamos falando aqui de vida e morte. Em situações extremas, atitudes extremas são exigidas. E o Senhor Deus está num processo de salvação, é uma atitude extrema. E nessa atitude extrema ele vai deixar claro para a gente. Só tem um caminho que é seguro. Obediência. Obediência à palavra de Deus. Obediência ao assim diz o Senhor. Ah, pastor, mas eu não gosto desse caminho. Tudo bem. É como se o indivíduo estivesse dentro do incêndio e dissesse, eu não quero me salvar. É como se alguém estivesse se afogando e dissesse, não toque em mim, porque eu não quero me salvar. Dizer a Deus que você não quer obedecê-lo é exatamente o mesmo que alguém se afogando dizer, eu não quero sair daqui. E alguém que está dentro do incêndio dizer, eu não quero sair daqui, estou bem aqui onde eu estou. Você sabe perfeitamente que nenhuma das duas pessoas está bem numa situação como essa, que precisa obedecer aos comandos do Senhor Deus, para que a salvação possa alcançar a vida dessa pessoa. A mesma coisa na vida espiritual. Na Bíblia, o Senhor Deus apontou o caminho, a direção e disse, siga essa direção. Eu vou junto com você. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de escolha. Por isso, precisamos muito da parte do Senhor, da sua bênção e ao mesmo tempo da coragem para sermos obedientes à sua palavra, aos seus mandamentos. Eu quero orar pedindo a Deus para que nos ajude a viver isso. Você não quer fazer o mesmo? Antes de podermos orar por isso, entretanto, eu quero convidá-lo para vir comigo para a nossa comunidade de oração. Aqui do nosso canal eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Você sabe que todos os dias escolhemos aqui alguns pedidos para estarmos orando por eles. E eu quero te desafiar também a escolher os seus, a orar por eles e ao mesmo tempo mencione aí no chat que você está orando por alguém, escolha alguém para que você possa orar. Intercedendo uns pelos outros, teremos grandes bênçãos na nossa vida. Vamos juntos? Eu quero começar aqui o nosso momento de oração com um pedido do irmão Jair. O irmão Jair, ele pede orações pela sua esposa, que luta contra uma dependência química. E ele menciona que já são várias tentativas de suicídio da parte dela, mas ele crê que Deus pode mudar a vida da sua esposa. E vamos colocar aqui então a esposa do irmão Jair nas mãos do Senhor Deus. A Sinália Nascimento, ela diz, bom dia, pastor Samuel, agradeço pelo amanhecer e pela vida e pela saúde. Eu peço oração pela minha vida conjugal. Meu marido tem me proibido de levar a palavra de Deus para as pessoas que eu conheço e ao mesmo tempo de compartilhar as pregações através das redes sociais.
mas ela quer se manter firme diante de Deus nessa pregação do Evangelho. Então vamos orar aí pela irmã Sinália. A irmã Maria de Lourdes, ela diz: Pastor Samuel, eu moro em Catanduva, São Paulo. Ouço todos os dias o comentário da lição. Oremos uns pelos outros e também por nossas igrejas e pelo nosso país, pelo momento difícil que vivemos. Vamos orar sim, irmã, bom pedido esse. Vamos orar aqui também pelo Antônio Carlos Dável. Ele diz assim: peço oração pelo nosso irmão Josmar. Ele está com sérios problemas de saúde. Vamos orar por ele sim. A Ivanete Tadeschi, ela diz: Pastor Samuel, por favor, ore por Luísa. É uma linda jovem, educada por seus pais nos caminhos do Senhor. Hoje, com 15 anos, foi influenciada por más companhias e está transtornada. Desejo muito esse milagre para a vida dela. Vamos orar aí pelas novas gerações também. E principalmente por essa menina, a Luísa. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por tua palavra, porque nela descobrimos que o Senhor, quando nos pede para podermos fazer algumas coisas, quando nos dá seus mandamentos, é porque sabe o que será melhor para nós. Dê-nos forças para sermos obedientes à tua palavra, através da graça mediante a fé. Pedimos também que o Senhor possa ouvir cada pedido que aqui foi mencionado, os demais que estão no chat. Por favor, opere de acordo com a tua vontade. Esperamos milagres da tua parte, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?